Iniciando mais um podcast. Hoje, o meu convidado é o porta-voz do MBL Santa Catarina, Felipe Barcelos. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, André. Tudo certo? É muito legal estar aqui, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, participando do teu podcast. Muito obrigado pelo convite mesmo. Estou bem feliz de estar aqui. A gente começar, por favor, se apresente para os nossos internautas conhecerem melhor nosso convidado de hoje. Meu nome é Felipe Barcelos, eu sou integrante aqui do MBL Santa Catarina, mais precisamente em Florianópolis. Eu entrei dentro do MBL mais ou menos no final de 2018, se eu não me engano. E, cara, comecei a interessar por política por causa do jeito que o Brasil tá. A gente não tem um Estado decente, um presidente decente. Eu achei, pô, em vez de ficar cobrando mudança, eu vou tentar ajudar nela e me esforçar para isso. Bom, agora, antes da gente começar, né? A gente tem a página do Facebook, que o link está na descrição caso você esteja vendo pelo YouTube. Também tem os meus perfis pessoais do Twitter e do Instagram também na descrição. Agora, começando a parte das perguntas, como você avalia o mandato do atual presidente Jair Bolsonaro? Cara, é uma pergunta até bem complicada, porque o Bolsonaro ele começou o governo como uma esperança. A gente saiu de 13 anos de um governo petista, corrupto. Aí a gente passou por um período de transição com o governo Temer, que a gente esperava que fosse ter uma mudança, que teve uma mudança em geral, que ele conseguiu, querendo ou não, os problemas, encaminhar um Brasil para um caminho legal. Aí começa o governo Bolsonaro, com todo mundo, uma grande parte das pessoas lutando contra, mas com a grande parte da direita, o que a gente não via em muitos anos, começou a se unir. O Bolsonaro, ele teve a oportunidade de engatilhar uma mudança muito grande no Brasil. E começou o governo até fazendo isso. Começou com a reforma da Previdência, que não foi por esforço próprio, porque quem realmente passou a reforma da Previdência não foi o Bolsonaro. Foram deputados do Partido Novo, do MBL, até o próprio Paulo Guedes ajudou nessa mudança. Só que, depois de uma parte do governo, quando começou as encrencas com o filho do Bolsonaro, o governo, assim, desgringolou completamente. Ele se perdeu no governo. Se a gente já não esperava algo muito bom, piorou completamente. As reformas do Sérgio Moro foram paradas, as reformas estruturantes foram paradas e o governo simplesmente emperrou. Não saiu do lugar. E não bastasse não sair do lugar, teve escândalos de corrupção. O governo se mostra um governo que não está nem um pouco preocupado com a justiça e com manter um governo que não é corrupto, manter um governo pelo menos decente. Não, é um governo que está se entregando para o centrão, vendendo cargos para pessoas que são para réu da Lava Jato. Então, é um governo assim que degringolou assim. Hoje, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu acho que seria uma nota 4, puxando pela reforma da Previdência, mas daí só vai diminuindo. E agora, sobre o estado de Santa Catarina, né, o estado em que você reside, em que você é porta-voz do MBL, né? Como você avalia a gestão do governador Carlos Moisés? Cara, é uma gestão que teve o problema dos respiradores, que ainda não foi completamente solucionado. Mas o governo Carlos Moisés, mesmo com todas as controvérsias, eu vejo que é um governo muito bom, muito bom. Principalmente na área de parcerias público-privadas. Aí eu posso citar o Ramiro Zinder, que está no PPSC e que vem fazendo um grande trabalho. Ramiro, eu tenho bastante contato com ele, vem mostrando o que o governo quer fazer. E são projetos incríveis, como o terminal Rita Maria, que está entrando em processo, não lembro se é de concessão ou privatização, acho que é concessão, e alguns outros. Teve um terminal, até teve uma penitenciária em Joinville que está passando por processo de parceria público-privada ou privatização, se eu não me engano, que o governo de Santa Catarina está sendo pioneiro nessa questão de privatizações, concessões, pelo menos aqui no estado, vem sendo um dos primeiros governos que vem pensando em fazer isso e vem fazendo isso com bastante sucesso. Além disso, o governo vem fazendo uma boa gestão de Santa Catarina e tirando o caso dos respiradores, que ainda não foi resolvido, eu espero por justiça, demitiram alguns secretários
relacionados ao caso, mas eu não sei, a gente não sabe ao certo ainda o envolvimento do governador nisso. Mas tirando isso, a gestão do governo vem sendo bastante positiva ao coronavírus. Se você for ver, Santa Catarina do Brasil é um dos melhores estados no controle ao vírus, e eu acho que já poderia até começar um processo de reabertura, que aí eu acho que talvez a gente entre isso mais ao longo do podcast. Mas eu daria agora, como eu dei para o Bolsonaro, uma nota de 0 a 10, eu daria uma nota 8,5 para o governo até agora. E é uma grande surpresa, porque veio do PSL, a gente não esperava tanta coisa, um cara que veio do nada e vem fazendo uma gestão muito boa. Até eu tenho uma crítica que quem vai ser de Santa Catarina vai perceber que ele entregou uma reforma da Previdência muito mesquinha, comparada às do PT. É uma reforma que economiza pouco, e que assim, teria que fazer uma daqui 5 anos, se a do governo for aprovada. E pior ainda, num momento como o coronavírus, que ele deveria ainda botar a reforma estruturante em pauta, que a gente precisa mais desse dinheiro, não, ele decidiu tirar de pauta. Por isso que eu tiro, principalmente, que eu tiro esses 2,5 pontos, porque foi uma grande falha do governo. Bom, agora que a gente já falou do governador de Santa Catarina e do presidente da República, né? Agora, como você analisa mais, em situação geral, a política do Brasil e do estado de Santa Catarina? Eu acho que um ponto importante que dá pra gente entrar é o do próprio coronavírus, que é algo que está em alta. Tem 2 pontos importantes no Brasil. Primeiro é a Constituição e segundo é o coronavírus, que eu acho que dá pra gente entrar. Começando pelo coronavírus, um grande problema no nosso Brasil, que aí eu acho que entra na parte da Constituição, é que a gente não é um país municipalista. Ou como os Estados Unidos, que os estados conseguem legislar por si próprios. Porque no caso do coronavírus, o governo, principalmente para caso de educação e reabertura, ele impôs que vai ser dia 1º de agosto para todo mundo. Aí o que você acha? O Pará, que está numa situação complicadíssima no coronavírus, você acha que ele pode voltar dia 1º de agosto? Provavelmente não. Mas Santa Catarina podia ter voltado antes, só que sofreu com essa barreira. Por isso que é necessário a gente adotar esse sistema municipalista, para evitar essas coisas. Porque é aquela questão, é um deputado no Nordeste querendo legislar para o Sul, ou vice-versa, que são situações completamente diferentes. Então, se você for analisar as curvas concretamente, Santa Catarina, que iniciou um processo de reabertura, teve os casos que estavam caindo deram uma pequena aumentada, mas é algo natural, já que está reabrindo. É a mesma coisa, assim, com São Paulo. Eu não sei a situação exata de São Paulo agora, mas eu tenho certeza que não é a mesma do Pará, não é a mesma de Santa Catarina. Então as regras deveriam ser determinadas internamente e não por uma canetada do governo que simplesmente, assim, piorou a situação que já estava melhorando em Santa Catarina. Algo foi bem grave. Aí o ponto de Constituição acho que é um negócio bem importante para entrar. Deveria primeiro haver que é um dos principais problemas no Brasil, falando a verdade. Não digo o principal, mas um dos principais. Que com a Constituição que a gente tem, eu acho que é um dado interessante aqui, só deixa eu achar. Beleza, achei aqui. Cara, enquanto a nossa Constituição, que é de 1988, que é uma Constituição intervencionista, que causa várias falhas, que eu vou citar algumas aqui, ela é de 1988 e sofreu mais de 80 alterações com PECs, enfim. A Constituição americana, que não foi mudada desde 1789, só foi alterada 17 vezes, já são 2018, se eu não me engano. Então, cara, olha a diferença da nossa Constituição. E aí, um dos nossos grandes problemas também é a instabilidade política, que é causada também pela nossa Constituição intervencionista, que sofre ajustes e rupturas frequentes, até por ser uma Constituição péssima. E, cara, um dos nossos grandes problemas, eu repito, é a Constituição, que abre uma grande margem, uma porta para o totalitarismo. Se você for pegar a Constituição alemã pré-nazismo, a Constituição italiana pré-fascismo, eram constituições intervencionistas que abrem essa porta ao totalitarismo. A nossa Constituição abre a porta para vir um socialista e conseguir dominar, um socialista autoritário, enfim, outras vertentes. Não é à toa que também, por causa da nossa Constituição, o Brasil não tem um grande aporte financeiro exterior, mesmo com a reforma da Previdência, isso aumenta, mas nunca vai chegar até algo bom, a ser algo decente, porque a nossa Constituição, antes de... Cara, vai lá, o investidor, ele vai investir 100 milhões em um país, ele vê. Cara, eu aqui no Brasil eu vou ter mais chance de crescer. Mas eu tenho aqui o Canadá, os Estados Unidos têm constituições firmes. Em quem que eu vou? Num país que pode quebrar amanhã, que pode vir um governo socialista e acabar com o país, ou um país que tem uma economia sólida?
que tem uma Constituição sólida. Então, geralmente é outro ponto. É assim, a nossa Constituição quebra o nosso país em si. E é uma das grandes mudanças que, infelizmente, não pode ser feita com esse governo, porque é um governo muito ruim, com uma pessoa que não tem compromisso com o combate à corrupção. E querendo ou não, acho que se a gente desse o poder de fazer uma Assembleia Constituinte pro Bolsonaro, a Constituição ia sair pior do que tá. Ia ter uma cláusula, provavelmente, para defender o próprio filho. Bom, antes da gente falar, agora, entrar mais no assunto do MBL, queria falar um pouco do coronavírus. De São Paulo, pelo menos, né? Hoje, no dia que estamos gravando, o governador liberou para voltar daqui a 2 semanas. No Rio de Janeiro já está liberado, já vai ter a final da Taça Rio, né? E Santa Catarina acho que está voltando também. O que você acha da volta do futebol? Cara, volta ao futebol, eu vou ser bem sério pra você, eu não sou uma pessoa que acompanha muito futebol e eu não tenho tanto conhecimento sobre o assunto, então eu não tenho como opinar realmente sobre isso. Mas eu creio que Mas, depende, vai depender muito do estado, sabe? Por exemplo, tem um estado em uma situação horrorosa com as curvas quebrando. Eu não sei se seria adequado voltar ao futebol nesse estado. E tem que ser feito claramente com as medidas de segurança certas. Então não tenho, por exemplo, Santa Catarina. Talvez os esportes possam voltar com as medidas de restrição básica. Com jogos transmitidos via TV, via YouTube, e sem o público na arena, talvez só as pessoas, ou um público limitado. Mas em um estado que está sofrendo muito com a questão do coronavírus, eu não sei se seria o certo já voltar com o futebol. certo. Agora entrando mais no assunto do MBL, o MBL pretende lançar candidatos nos municípios de Santa Catarina nesse ano, nas eleições de 2020? Sim, sim, a gente tem alguns nomes que são do MBL que vão sair candidatos, não por MBL, porque o MBL não pode lançar candidato como instituição, mas tem pessoas bem legais. Eu cito aqui o nome do Gabriel Zanon, que é um excelente, vem fazendo um trabalho excelente por Itajaí, teve um combate ferrenho a um prefeito que não tem a mínima condições de estar lá, vem fazendo muitas coisas erradas. Eu não tenho contato direto com o Itajaí, então eu não sei de tudo. Ele participou de um processo que quase levou a um vereador perder sua cadeira por relações com menores, e filmar relações com menores, então foi um trabalho excelente do Gabriel. Também tem outros nomes que eu posso citar aqui, que é o Eduardo e o Jonas, lá de Joinville, que também vem fazendo um grande trabalho, eu acho que vem fortes. E eu espero que se elejam, que vão ser uma grande mudança aqui para Santa Catarina, mais precisamente para Joinville e para Itajaí. São pessoas assim sensacionais que eu garanto que vão fazer, se forem eleitas, vão fazer um ótimo trabalho e já fazem uma diferença incrível em Joinville, só como porta-voz do MBL, só com a nossa militância que, assim, barrou projetos assim, muito ruins. Lá em Joinville, eles estão cobrando diretamente o governo por um mandamento de uma obra que parece que não sai do lugar. E é assim, a militância básica do MBL em vários lugares. A gente entra, a gente vai fazer a militância que um monte de gente não tem coragem de fazer na Câmara de Vereadores, cobrar para não aprovar em projetos, e é o que realmente dá resultado e o que tem que ser feito. Antes de. E você, como você disse no comecinho do podcast, que você entrou mais para o MBL no final de 2018, né? O que te levou exatamente a entrar para o MBL, né? Cara, eu conheci o MBL, o que me levou a entrar foi essa indignação. Pô, cara, na verdade, sendo bem sincero, foi quando eu percebi que tinha coisa muito errada com o governo. Com 13 anos, no início também de 2018, no início de 2018, eu abri uma loja de jogos online. Cara, a quantidade de imposto que eu teria que pagar é absurda. Sendo que foi um dos motivos de eu fechar a loja. Se eu passasse de R$ 1.300 de arrecadação, eu tinha que pagar imposto. Então, o que eu tinha que fazer, porra, eu não podia passar. Porque se eu passasse de R$ 1.400, o meu imposto já comia metade do que eu ganhava. Então, eu percebi, cara, tem algo errado. Aí meu pai também é bem ligado em política. E calhou de eu começar a assistir aqueles vídeos do... Um monte de jovem entra assim no MBL. Começar a assistir o vídeo do Arthur, do Kim, achar engraçado o vídeo do Arthur. Fui conhecer mais sobre o MBL e eu, cara, eu acho isso interessante. Aí eu acabei mandando um e-mail pro falecom, @mbl, @gmail.com, acho que é isso daí. Não sei ao certo. E acabei entrando aqui no MBL de Santa Catarina e eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque é uma galera muito legal que tá aqui. E, assim, trouxe muitas coisas positivas pra minha vida.
Agora voltando um pouco mais para o assunto do coronavírus, como você avaliou as medidas de combate feitas pelo prefeito de Florianópolis, né, que é a cidade que você reside, o governador de Santa Catarina e o presidente do Brasil? Vamos começar recentemente aqui em Florianópolis. O governo ele tomou uma medida, prefeito, desculpa, o governador vem acertando. O prefeito, ele vinha seguindo o governo e vinha fazendo boas ações em relação ao combate do coronavírus. Mas, nos últimos meses, teve um problema aqui que, infelizmente, não teve um controle das rodovias, deixaram vários turistas entrarem e acabou tendo lotação nas praias. E o governo, de uma forma assim inadequada, ele simplesmente fechou tudo que já estava reabrindo. Foi bem prejudicial e percebeu que estava errado, sendo que depois de 3 dias ele corrigiu a mudança. Em vez dele cortar o mal pela raiz e não deixar os turistas, por exemplo, entrarem, não, ele decidiu fechar tudo sem a mínima decência e acabou dando, dando problema, né? Em vez de ele cortar o mal pela raiz, fazendo um controle rodoviário, que aqui em Florianópolis é bem fácil de fazer, porque a entrada por aqui é uma ponte, então tem tipo 3 entradas para a ilha, então é mais fácil de fazer. Ou seja, quem vier para cá ou vem a trabalho, e se é turista, infelizmente, cara, você não pode entrar, não tem o que fazer. A gente está no combate de uma pandemia, o essencial é você ficar na sua casa. Eu acho que seria o mais adequado a ser feito. Em relação ao governo, ele vem fazendo um trabalho bem bom em relação ao coronavírus, com medidas bem precisas, sendo que as nossas curvas são uma das menores, se não a menor, e com o combate ao coronavírus, que, se eu não me engano, eu acho que é o melhor feito por um governador do Brasil, sendo que ele não precisou ficar abrindo e fechando, e não tem casos astronômicos, e vem tendo uma boa taxa de cura. E aí, sobre o Bolsonaro, eu vou te falar a verdade, eu fiquei meio desligado sobre política no último mês, eu cansei realmente de política, eu fiquei só acompanhando mais a nível estadual, mas o que eu percebo é que o Bolsonaro vem tomando medidas que vêm sendo bem fracas em relação ao coronavírus. A questão da cloroquina é um remédio que não foi assim totalmente comprovado se ele funciona ou não. E ele jogou todas as fichas em somente uma coisa, em vez de fazer que nem se faz com ações de bolsa de investimento. Você bota em várias opções, porque se você bota em uma e ela der errado, você perde tudo. Então, eu acho que o combate ao governo Bolsonaro, hoje o Brasil está em uma condição que está melhorando, mas não foi um combate ideal ao coronavírus. Agora voltando mais para o assunto do MBL, né? Quais são as principais pautas que o Movimento Brasil Livre defende? Você está falando em qual questão? Nível estadual, federal? Olha, pode ser em nível nacional, né? Que é para abranger mais o Brasil, né? Em Abrangindo nível mais o Brasil. nacional, eu vou citar as principais pautas assim, que eu acho que são mais importantes. O primeiro são as reformas estruturantes, que deveriam ser feitas pelo Bolsonaro, mas infelizmente travaram. E são coisas que assim são essenciais para o Brasil, para o crescimento do Brasil. Infelizmente, não vêm sendo feitas pelo governo de forma assim. Cara, a gente tinha que fazer reformas estruturantes durante o coronavírus. O governo simplesmente não fez. E, cara, são reformas extremamente necessárias, reformas que, se você quer que o Brasil cresça, você tem que fazer. O MBL também tem uma grande defesa pelas pautas econômicas liberais, que tem a ver com as reformas estruturantes, e alguns outros temas em relação à saúde, do coronavírus, que são bem importantes. Mas eu acho que, assim, se eu fosse escolher um principal, seriam as reformas estruturantes que o MBL vem pregando, e agora a ação que o MBL vem tendo no combate a coisas terríveis do governo Bolsonaro, que eu cito algumas ações do MBL que vêm sendo em combate ao governo, mas também alguns projetos legislativos que finalmente a gente conseguiu adentrar a Câmara dos Deputados com Kim Kataguiri, e agora é hora de fazer o combate àquele projeto da fake news, que tem um conceito completamente subjetivo, e vai acabar, se passar do jeito que passou no Senado, vai acabar sendo uma espécie de censura. Vão acabar, por exemplo, um deputado, ele ficou bravinho porque eu fiz uma montagem dele cômica para descrever algo que eu não gosto sobre ele. Aí ele pode simplesmente tirar ela do ar com uma forma de censura, porque se encaixa nessa lei, já que o conceito
que está na Constituição é qualquer imagem forjada ou manipulada. Então, é um conceito muito subjetivo que pode levar, por exemplo, se eu cortei várias partes do vídeo dele, as partes importantes que eu quero contradizer ele, já é uma certa forma de manipulação que pode ser bem prejudicial. Agora, mais a nível estadual, as pautas do MBL. Depois a gente fala mais desse projeto aí do PL das fake news. Sim, então, a nível estadual, o MBL tem várias pautas importantes. Nível municipal, eu não vou saber dizer todas, porque são um monte de municípios. Só, a gente tem uma pauta fixa aqui, que são a questão das PPIs, privações, que são coisas necessárias aqui no estado. Inclusive, a gente militou bastante sobre isso nos últimos tempos, as pautas em favor da liberdade, que são bem, mas muito importantes. Então, cara, aqui nas nossas ações vem sendo basicamente essa. E a gente, eu digo que tá para sair, a gente tá montando algumas ações que estão para sair, bem importantes, eu ainda não posso falar quais são, mas se você acompanha o MBL Santa Catarina, pode ter certeza que em relação às ideias da liberdade, a gente está com pautas bem importantes que logo, logo vão sair. Acompanha o MBL Santa Catarina aí, que a gente está com coisa boa, preparando coisa boa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, agora mais sobre o PL das fake news. Qual é a sua opinião geral sobre o projeto? Agora você comentar mais a fundo sobre o projeto. Cara, é um projeto que eu não sei como tem gente defendendo. O PL das fake news, tanto para a esquerda quanto para a direita, é uma coisa péssima, é uma coisa horrorosa. Por quê? Já o conceito sobre ele é subjetivo. Fala, qualquer informação, qualquer imagem forjada ou manipulada pode ser considerada como uma fake news, como você querer denegrir a imagem de uma pessoa. E, por o conceito ser muito subjetivo, a gente já não dá para confiar na nossa Câmara de Deputados e Senado. Imaginem quem vai julgar. Então, um deputado que se ofendeu com a minha postagem, ele simplesmente pode ir lá e me quebrar. Por causa desse PL. Me quebrar, eu digo, me processar, fazer algo de errado. Desculpa pela informalidade. Mas é o que pode, assim, todo o combate que a gente fez, por exemplo, o impeachment da Dilma, se tivesse essa PL das fake news, poderia sofrer muito por causa disso. Porque, como eu falei, se eu faço uma imagem misturando o Bolsonaro com um burro, mesmo sendo afim cômico, pode entrar na lei, na linha dessa PL. Eu posso acabar me prejudicando muito por causa disso. Se é somente um meme, é somente algo para expressar minhas opiniões políticas. Então a gente vai ficar muito restrito se esse PL passar, se for aplicado, a como que a gente pode se referir à política. E vai ser um grande baque na nossa liberdade de expressão. Já vamos chegando mais perto do final agora da nossa entrevista. Antes de terminar, a última pergunta. Qual modelo de país no mundo você admira? Um modelo de política e de economia? Cara, essa é uma medida que eu fico me perguntando muito em conversa com amigo. Porque eu não sou uma pessoa que tem muita fé em democracia. Porque é provar no Brasil que, cara, mesmo que venha um presidente e faça tudo certinho, vai vir outro e vai acabar. Só que aí você olha os outros exemplos. Comunismo não funciona. Autoritarismo não funciona. Anarcocapitalismo. A gente não teve um modelo feito e realizado. Então a gente não tem como saber se vai funcionar ou não. Então eu não me sinto a favor de militar pelo anarcocapitalismo. Aí a gente também tem a monarquia, que no Brasil foi muito positiva com Dom Pedro II. Mas olha os países como a França, que o monarca cortava a cabeça de outras pessoas. Então a gente fica nisso. Aí desses, o menos pior, eu creio ser a democracia. Então eu acho que é a nossa opção, a não ser que alguém crie outro sistema que seja melhor. Na questão de economia, eu acredito numa economia livre, que vem apoiada de uma constituição liberal como a que foi pensada nos Estados Unidos, deixa um Estado a que foi pensada nos Estados Unidos, que vem com um Estado mínimo, conciso e somente nas áreas que realmente importam. Sem muitas empresas públicas, com empresas públicas assim, no máximo umas 10 no país, eu acho que já é muito.
sem, por exemplo, deixando a Petrobras, não tendo uma Petrobras, ficando só nas áreas realmente essenciais. Como? Aí eu cito educação, mas não com escolas públicas, sim com um sistema de vouchers, que aí vai direcionar, deixar o pobre estudar na escola do rico, sem pagar mais por isso, e as escolas também vão estar sendo, vão estar podendo, vão querer, na verdade, ter esses alunos, porque eles vão pagar a mesma matrícula, e eles simplesmente vão estar ganhando mais dinheiro com esses alunos entrando em suas escolas. Aí, na saúde é uma área que eu acho que eu tenho que estudar mais qual que seria o modelo, mas eu creio que seria um Estado mínimo também. O Estado mínimo entraria nessa área cuidando da saúde pública, fornecendo saúde a todos. E também na segurança, com uma polícia forte, e que melhore o investimento na nossa polícia e na nossa área como de detetives, enfim, em áreas relacionadas à nossa polícia, perícia. Porque, tipo, se eu não me engano, somente cerca, acho que de menos de. Acho que é mais ou menos nessa área. Acho que cerca de 80% dos assassinatos não são resolvidos. Então a gente precisa de uma área de perícia melhor. E eu acho que entra nisso a função do nosso Estado. Bom, chegamos ao final de mais uma entrevista, mais um episódio de nosso podcast. Antes da gente terminar, gostaria de dizer alguma coisa, Felipe? Eu gostaria de agradecer muito pelo convite, foi bem legal minha participação aqui, eu gostei muito de participar. Por favor, sigam o podcast aí do André, que eu tenho certeza, eu já vi alguns episódios, que é um podcast muito legal de assistir. Tá no carro dirigindo? Assiste o podcast, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Vou fazer um jabazinho aqui, se você quiser saber mais sobre mim, siga nas minhas redes sociais. YouTube é Felipe Barcelos, Facebook, Instagram é felipebarcelos.mbl e o meu Twitter é fbarcelosmbl. Isso aí, então chegamos a o final de mais um episódio. Eu agradeço por me divulgar aí. E isso aí, tá no carro, escuta no podcast, tem no Spotify, tem no YouTube também, tem em outras plataformas, acho que no Google Podcast eu coloquei para ir para várias plataformas. Mas chegamos ao final de mais um episódio. Obrigado pela presença aí, pela sua presença, Felipe. Chegamos aí, então próximo episódio, um novo convidado. Até mais e tchau.